A presente questão explora as nuances normativas da medida provisória prevista na Constituição da República. Vamos estruturar a linha do tempo informada no enunciado. Primeiro, o presidente editou medida provisória por entender que situação de grave comprometimento da ordem pública decorrente de calamidade de grandes proporções na natureza ensejaram a ocorrência de despesas urgentes e imprevistas. Segundo, no exercício da prerrogativa conferida pelo artigo 167, parágrafo 3º da Constituição, o presidente abriu crédito extraordinário para atender às despesas que, no seu entender, surgiram em decorrência da situação de anormalidade. Terceiro, a Comissão Mista do Congresso Nacional entende que a medida provisória não atendeu a seus pressupostos constitucionais, a saber, relevância e urgência, porque entendeu que havia dotação orçamentária contingencial suficiente para atender às despesas que teriam ensejado a edição da medida provisória. A partir daí, precisamos enfrentar os questionamentos propostos. Vamos à letra A. Qual deverá ser, na sequência, a providência adotada pelo presidente do Congresso Nacional? O presidente do Congresso Nacional deverá convocar sessão conjunta para que o plenário decida sobre a admissibilidade, ou seja, o parecer negativo da comissão mista não tem o efeito de rejeitar prematuramente a medida provisória, por não ter, em tese, cumprido com seus pressupostos constitucionais, quais sejam relevância e urgência. Se o plenário decidir que os pressupostos constitucionais não estão presentes, a medida provisória será rejeitada e arquivada. Hipótese em que a matéria nela veiculada só poderá ser objeto de uma nova medida provisória na sessão legislativa seguinte, conforme redação do artigo 62, parágrafo 10 da Constituição Federal. Agora, se o plenário decidir que os pressupostos constitucionais estão presentes, a medida provisória retornará à comissão mista, que vai emitir parecer opinando pela sua aprovação total ou parcial, rejeição ou aprovação com emendas, hipótese em que a medida provisória tramitará como projeto de lei de conversão. Então perceba, ao retornar à comissão mista, essa não realizará mais nenhum exame sobre a admissibilidade da medida em relação a seus pressupostos constitucionais. O que será examinado agora é o próprio mérito. A medida provisória é votada primeiro na Câmara dos Deputados e aprovada seguirá para o Senado Federal. Vamos à letra B. Cabe emenda parlamentar na referida medida provisória? Vamos explicar detalhadamente. A resposta é sim, cabe, mas desde que haja pertinência temática. E mais, se a medida provisória veicular matéria de iniciativa legislativa privativa do presidente da República, deverão ser observadas as regras constitucionais pertinentes. Matéria não orçamentária, não pode haver aumento de despesa, conforme o artigo 63, inciso 1. E matéria orçamentária, pode haver aumento de despesas, desde que o aumento seja compatível com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a emenda indica os recursos necessários, conforme o artigo 166, parágrafo 3º. Aplica-se aqui o mesmo raciocínio que foi expendido na análise da questão 9. Letra C. Se a medida provisória for alterada com emendas, qual será a próxima fase? Se a medida provisória sofrer alterações, ou seja, for aprovada com emendas, o projeto de lei de conversão seguirá para a sanção ou veto do presidente. E no prazo de 15 dias úteis após o recebimento do projeto de lei de conversão, a medida provisória original conserva a sua eficácia normativa até a deliberação do presidente, conforme estatui o artigo 62, parágrafo 12 da Constituição. Letra D. E se a medida provisória for alterada sem emendas? Se aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal sem emendas, a lei, produto da conversão, seguirá para a promulgação e publicação do Presidente da República. Percebam a diferença.
Se a medida provisória for aprovada sem alterações, a aprovação pelo Congresso Nacional subtrai do presidente a possibilidade de vetar ou sancionar. Nesse caso, a aprovação por parte do Congresso equivale à espécie de uma sanção legislativa e caberá ao presidente apenas promulgar e publicar a lei, produto da conversão da medida provisória. Porém, se a medida provisória for aprovada com alterações, o produto da tramitação será considerado um projeto de lei de conversão e seguirá para a deliberação do presidente, que aí sim, nessa hipótese, poderá vetar ou sancionar dentro do prazo de 15 dias úteis.